Fala pessoal, sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João Henrique, de Ciências, essa é a nossa quarta videoaula. Pessoal, só umas coisinhas, considerações aí antes da gente começar a nossa aula. Uma coisa para vocês rirem de mim um pouquinho. Estou gravando aqui 15 minutos falando essa videoaula, terminei de gravar, descobri que eu não tinha apertado o botão para começar a gravar. Então, podem se divertir aí com o meu sofrimento. Fiquei 15 minutos falando sozinho. Tudo bem, acontece. Outra coisa, pessoal. Tá dando um probleminha aqui que eu não consegui solucionar em relação à apresentação do slide. Por isso que não está no modo aqui de apresentação do slide completo. Mas acredito que por aqui, a partir do quarto slide, já consigo ampliar eles para vocês, beleza? Então, pessoal, vamos relembrar um pouquinho aqui as nossas aulas. Nas aulas anteriores, nas nossas videoaulas, a gente falou um pouquinho sobre os vírus, falou qual a estrutura dos vírus, falou do que eles precisam para se reproduzir, do que eles são formados, que doenças eles transmitem, certo? Das vacinas. Falamos um pouquinho sobre as bactérias, o que são as bactérias, doenças das bactérias, falamos sobre a saúde do nosso corpo, por importância das vacinas, o que são antígenos, o que são anticorpos, beleza? Quais são as estruturas das bactérias, beleza? Falamos tudo isso. Agora, dando continuidade às nossas aulas, nós vamos falar sobre esses 3 serzinhos aqui, queridos, que são os protozoários, as algas e os fungos. Bom, pessoal, na nossa videoaula de hoje nós vamos dar maior ênfase para os protozoários e nas seguintes para as algas e os fungos, beleza? Para isso, deixa eu apresentar aqui os protozoários para vocês. Esses bichinhos charmosos aqui são os protozoários. O que a gente pode ver sobre os protozoários? Eles são seres unicelulares, formados por uma única célula, certo? Que possuem um núcleo, ó, o núcleo aqui, ó, delimitado por membrana. A membrana está aqui, aqui está o núcleo dessa célula. No núcleo, como nós estudamos, vai estar o material genético desses bichinhos aqui, protozoários, que são seres, em grande maioria, microscópicos, que nós só conseguimos enxergar com o auxílio de um microscópio, ou são seres muito, 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 muito pequenininhos, muito difícil da gente ver, certo? Os protozoários possuem algumas características marcantes que nós vamos falar já já sobre elas. Só que quando a gente olha para um protozoário, a gente pode falar assim, nossa, é uma bactéria. Por exemplo, algum de vocês será que pensou, nossa, que parece uma bactéria? Só que, ao contrário das bactérias, eles possuem esse núcleo, que é a parte roxinha, delimitado por membrana. Por eles possuírem esse núcleo delimitado por membrana, eles são chamados de seres eucariontes. E as bactérias são seres procariontes. Elas não têm essa membrana aqui, o núcleo dela fica espalhado por toda a célula. Certo? Ela não vai possuir núcleo, aliás. O material genético dela, que aqui está, o dos protozoários está aqui, o da bactéria fica espalhado pela célula. Só que não é só essa presença da membrana. Ele vai possuir algumas estruturas que vai definir os protozoários como seres eucariontes, que são algumas organelas, inclusive nós já estudamos, como as mitocôndrias, cloroplastos, certo? Elas diferenciam os protozoários de uma bactéria. Muito importante a gente saber a diferença entre os protozoários e as bactérias. Como eu já disse, algumas outras características desses bichinhos para vocês. Eles são eucariontes e eles podem ser chamados de autótrofos ou heterotróficos. Em autótrofos também podem ser autotróficos, certo? Os dois estão corretos. Os seres autotróficos, como nós também já estudamos, lembra quem são os seres autotróficos? São os que produzem o seu próprio alimento, que é o caso de quem mesmo que a gente viu que com a fotossíntese produz o próprio alimento? Ah, lembrei. As plantas, não é mesmo? As plantas são seres autotróficas
porque elas produzem o seu próprio alimento. Existem alguns protozoários que são autótrofos, que produzem o próprio alimento, e outros que são heterotróficos, que retiram o seu alimento do ambiente em que ele vive. Os seres autótrofos que se encaixam nos protozoários são as algas, e os heterotróficos são os protozoários. Então, primeiramente, a gente vai falar, já estamos falando, aliás, dos protozoários. Os protozoários, eles são seres muito diversos, e a gente vai ver que com eles muitas coisas são assim. Por exemplo, existem protozoários que se reproduzem assexuadamente, e também existem os que se reproduzem sexuadamente, certo? Eles possuem várias exceções entre eles. Lembrando que, igual nós já estudamos, a reprodução assexuada, a célula se parte em 2 ou mais pedaços e dá origem a novos protozoários idênticos ao indivíduo original que se dividiu, certo? E na reprodução sexuada vão produzir os gametas que vão trocar material genético entre si, beleza? Aqui, pessoal, aqui eu já consigo aumentar para vocês aqui. Algumas outras características estão relacionadas ao tipo de locomoção desses bichinhos protozoários, que a gente já vai ficar mais íntimo deles e dar nomes a eles, conhecer alguns. Eles possuem uma locomoção variadas. Eles podem se locomover por pseudópodes, por cílios, por flagelos. Os protozoários que se reproduzem por pseudópodes, por exemplo, são as amebas. Aquelas amebas que parecem aquela massinha, aquela gelatina que vão se arrastando vagarosamente. Elas mudam constantemente de forma. Esses pseudópodes são semelhantes a pequenos tentáculos que, além de auxiliarem na locomoção dos protozoários, da ameba no caso, ela também ajuda o protozoário nesse processo aqui, ó, fagocitose. Nossa, que nome estranho, professor, nunca ouvi falar. Vamos ver agora. Além de estar relacionado com a locomoção, os pseudópodes realizam a fagocitose. Como eu disse, os pseudópodes, eles são pequenos tentáculos e eles vão agarrar pequenos animais e vão capturar esses animais, envolver nos seus tentáculos e servir de alimento para a ameba. Então ela usa esses pseudópodes para locomoção e para capturar alimento através de um movimento e de uma estrutura aqui que chama fagocitose, beleza? Também podem se locomover pela estrutura chamada de cílios, que são estruturas pequenininhas também, parecidas com os cílios dos nossos olhos, que ficam se movimentando em torno do protozoário e fazem ele se movimentar. E os flagelos, que são vários filamentos, certo? Que se agitam como pequenos chicotinhos, beleza? Esses que são os que possuem flagelos, a gente diz que eles são do grupo dos flagelados, beleza? E tem também, pessoal, os protozoários que não possuem nenhuma estrutura de locomoção, como é o caso do plasmódio, que a gente vai estudar ele um pouquinho mais para frente, que ele causa uma doença no nosso corpo que é conhecido como malária. Nós já vamos falar um pouquinho sobre a malária. Beleza, pessoal? Então essas são as características gerais que nós temos que saber sobre esses bichinhos que são os protozoários. Agora, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, apresentar. Esse aqui é o Trypanosoma cruzi. Ele, juntamente com esse outro camarada aqui, que é um mosquito barbeiro, na verdade mosquito não, ele é um percevejo, ele vai causar a doença de Chagas,
Certo? Então a gente vai ver que os protozoários eles também estão relacionados à nossa saúde, porque se eles causam doenças, estão relacionados à nossa saúde. A doença de Chagas ela é causada pelo esse protozoário flagelado, olha o flagelinho dele aqui, que é chamado de Trypanosoma cruzi. Ele foi descoberto em 1909 pelo cientista brasileiro Carlos Chagas. A doença é transmitida por esse inseto aqui que é o barbeiro, certo? Que recebe esse nome porque geralmente ele pica o rosto das pessoas. Esse barbeiro pode adquirir o protozoário quando ele suga o sangue de cães, gatos e alguns animais silvestres, como tatus, gambás e roedores, ou da pessoa doente. Ele suga o sangue de uma pessoa e ao mesmo tempo, junto à picada, ele solta as fezes, que é justamente onde o protozoário está. Quando o indivíduo se coça, o tripanossomo vai e penetra na ferida. O tripanossomo viaja pela circulação sanguínea e pode atingir vários órgãos, coração, fígado, tubo digestório e o cérebro, instalando-se em um deles ou em vários. Essa doença vai ser muito mais perigosa em pessoas que são desnutridas e, se não tratada, pode causar a morte. Agora, olhem lá, agora mesmo, pessoal, abram a apostila lá na página 96, que está explicando o ciclo todo desse protozoário no nosso corpo e é muito importante. Além disso, a gente vai ver rapidamente aqui outras duas doenças causadas por protozoários, que são a leishmaniose e a malária. A leishmaniose existe mais de uma forma da doença e ela também tem a ver com um protozoário, com um transmissor que seria o mosquito palha, que ela pode, aqui afeta tanto animais quanto o ser humano, certo? Ela pode causar, eu disse que são duas maneiras, a primeira provoca feridas na pele e nas mucosas da boca e no nariz, e a segunda vai atacar os nossos órgãos internos. O protozoário responsável também é flagelado, olha o flagelinho dele aqui, do gênero Leishmania, certo? Ele é transmitido pela picada do mosquito, como eu disse, que é o mosquito palha ou birigui. E a prevenção dessa doença é feita pelo tratamento da pessoa doente e do combate ao mosquito. E a malária, ela é conhecida também em alguns lugares como impaludismo e é muito comum na região amazônica e em algumas áreas do Nordeste. Ela é causada pelo plasmódio, que tem uma imagem lá na apostila de vocês na página 97, e transmitida de pessoas doentes para pessoas sadias que não estão doentes pela picada do mosquito do gênero Anopheles, que é esse mosquitinho aí que eu estou mostrando para vocês. Beleza? Esses protozoários eles vão atacar o nosso sistema sanguíneo, destruir as nossas hemácias, que vai causar febre, tremores, calafrios, anemia e dor de cabeça. Beleza? Tem medicamentos contra a malária, mas é fundamental combater o mosquito transmissor e suas larvas, apesar de que uma pessoa infectada com malária pode passar a doença para outra também. Beleza? Além de transfusão de sangue contaminado e uso compartilhado de seringas e agulhas. Então não vai bastar combater só o mosquito. É preciso que a população, além de ter acesso à informação, tenha acesso a medicamentos, serviços de saúde e saneamento básico. Então, pessoal, isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Na nossa próxima videoaula nós vamos focar bastante nas algas. Vou apresentar as algas para vocês. E bons estudos a todos e a todas. E até a nossa próxima videoaula.